O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A morte é um processo natural que faz parte da existência de todo ser humano. Apesar dessa certeza, a separação e a perda trazidas pela morte são obstáculos para nós. Quando alguém amado se vai, fica a sensação de que uma parte de nós também morre e de que nada será igual. Quem sofre a dor do luto convive com um vazio, uma lacuna que não se preenche. Por que é tão difícil superar a morte de alguém? Será que a fé em Deus traz consolo? Como as religiões entendem o fim da vida e que tipo de ajuda pode ser dada às famílias que passam pelo luto? Esse é o tema do Plural de hoje. No último dia 27 de janeiro, o incêndio em uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tirou a vida de 239 jovens e abalou o país inteiro. São 239 famílias e milhares de amigos que tentam superar a dor da separação eterna. Além da tristeza, essas pessoas precisam conviver com a dificuldade de aceitar uma morte trágica que esbarra na negligência e até na impunidade. São vidas que não voltam mais. Para conversar sobre o processo de luto, nós convidamos a psicóloga Suzana Pimenta, mestranda em psicologia pela UFPR, e a fundadora do Instituto Paz no Trânsito, Cristiane Aredi. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Suzana, você está trabalhando justamente com o luto, né? Tua pesquisa de mestrado foca nas mães que perderam os filhos. O que te motivou a fazer essa pesquisa? O sentimento de perda da mãe é diferente? Sim, bom, então desde a graduação em psicologia, né, que eu fiz na Universidade Federal, eu comecei a acompanhar um grupo de apoio enlutados, né, que é o grupo da senhora Zelinda de Bona, que visa reunir as pessoas que passaram por essa experiência de perda de entes queridos, para que compartilhem as experiências e possam se ajudar, né. E aí, então, eu comecei a participar desse grupo e escutar todas as modalidades de luto lá, né? Então, pessoas que perdem amigos, que perdem esposo, esposa, né? Mas a dor que mais me gritou e que grita, acho que para todo mundo que frequenta esse grupo e que observa isso de fora, é a dor da mãe que perde o filho, né? E aí eu comecei a me questionar, será que tem uma especificidade nessa dor? E descobri que sim, né, estudando muito, então, um processo de 2 anos de estudo aprofundado nesse tema. Descobri que tem uma especificidade porque o investimento de uma mãe para um filho é outro, né? É diferente de um investimento de uma outra espécie, porque a mãe, muitas vezes, vive a vida em torno do filho, né? Então, a desestruturação diante da morte desse filho não tem como ser menor do que uma outra, é muito maior, é de um porte muitas vezes até insuperável, né, nessa desestruturação. As pessoas sofrem de maneiras semelhantes à dor do luto? Você falou que é diferente a dor da mãe, mas a maneira de sofrer, chorar muito, se trancar, é semelhante? Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, até antes de começar aqui a entrevista, a gente estava conversando, né, Cristiane? E existem as mais diversas reações, né? Tem pessoas que sim, se trancam, muitas relatam que não conseguem sair da cama, né, depois de uma perda desse porte. Mas existem outras reações, como, por exemplo, inclusive a negação, né? Assim, eu escuto alguns relatos, às vezes, no grupo, que me fazem pensar, mas será que isso aconteceu com essa pessoa? Sabe, como se não fosse com ela? Existe, às vezes, uma reação de se distanciar disso, em que você fica até em dúvida. Existe pessoas que vão à luta, né, como é o seu caso. Isso motiva a pessoa, na verdade, a achar outros motivos para viver, né, que isso é muito importante. É disso que se trata o tratamento de um enlutado. Procurar coisas para manter a pessoa viva, ativa, continuar trabalhando, vivendo, inclusive porque tem outros que a amam, outros que querem que ela continue viva, né. Então, viver por outros motivos, assim. Então, isso varia muito, mas eu acho que o mais comum é recair na depressão mesmo.
Cristiane, como que foi a sua experiência? Você perdeu o filho de uma forma dramática em um acidente de trânsito. Como que foi ali os primeiros meses dessa dor realmente? Eu vejo que não existe superação, né? Em primeiro lugar, as pessoas dizem assim, nossa, você superou. Não, não existe superação. Para a mãe que enterra a filha, não existe superação, porque a mãe enterra sonhos. Os pais enterram sonhos. Né? E sabe que pessoas sem sonhos, elas não têm por que viver. Então, o grande problema que nós vemos em toda essa situação do luto é que nós depositamos nos filhos tudo aquilo que nós desejávamos ser. Então, para o filho sempre é o melhor dentista, é a melhor roupa, é a melhor comida, é o melhor colégio. Aquilo que você não teve, você deseja que o teu filho tenha. Então, quando nós enterramos este filho, que muito além de ter carregado no útero, né? E quando a mãe sabe que está grávida, quando ela sabe que está grávida, ela não põe a mão no coração, ela põe a mão no útero, ela diz, estou grávida. Né? É aquela proteção. Então, é muito, muito difícil enterrar filhos. No meu caso, foi dificílimo, porque eu fiquei sabendo do montante do acidente, de como havia sido o acidente no Dia das Mães. Né? Eu enterrei meu filho na quinta, domingo era Dia das Mães. E como eu não sabia como tinha sido essa tragédia, não posso dizer que é acidente, porque não foi acidente. Quando eu soube que eu havia perdido meu filho daquela maneira tão trágica, porque havia olho e nariz do meu filho no piso do passageiro, né, que ele tinha sido decapitado, cortado na altura dos ombros, aquilo para mim foi como desmanchar. Porque até aquele momento, como eu não pude abrir a urna que foi me entregue, a minha esperança é que pelo menos estava ali, inteirinho, assim, não tinha noção. E foi muito complicado mesmo. Eu sou uma pessoa que fala muito, né? Todo mundo sabe que eu falo muito, mas eu vejo que se todos no país se levantassem e lutassem pelos seus direitos, nós tínhamos um outro lugar para se viver. E certamente, se outra mãe no passado tivesse feito o que eu estou fazendo hoje, talvez o meu filho estivesse vivo. Nós vamos ver agora o relato de algumas pessoas sobre a experiência que tiveram com a notícia da morte de alguém próximo. Acompanhe. Olha, eu sou muito penetrante, mas na verdade, sim, eu quero ter direito. Pra chamar não Eu queria saber se você já perdeu alguém próximo, alguém da sua família, algum amigo próximo. Perdi o meu tio. O marido. Já tive parentes muito próximos que desencarnaram e foram para outros planos. Já perdi, meu irmão. Eu sofri com a morte do meu avô, mas faz anos já, do meu avô, do meu tio. Já, meu irmão. Já avô, amigo também, amigo de infância. E como que você se sentiu? É uma dor que não tem remédio. Na época eu entrei em depressão, né? Me afastei da empresa, fiz cirurgia, tudo ao mesmo tempo, né? E sofri bastante. Fica angustiado, né? A falta, muito angustiado. A gente fica desanimado, né? Não quer sair nada, não quer fazer mais nada, desanima. Ainda mais quando é uma pessoa que você convive, né, diariamente. Eu acho que o mais difícil é imaginar que você não terá mais a presença daquela pessoa querida por perto, né? É triste, né? Você lembra dos tempos que você passava com a pessoa e nunca mais vai ver e tal. Isso não é uma sensação agradável, acho que para ninguém, né? Muito triste, uma sensação assim que não tem como explicar, né? De tristeza. Você acha que, dependendo do que acontece, da maneira com que você perde a pessoa, pode ser mais difícil de superar? Por exemplo, um acidente, uma coisa que não estava sendo esperada? Eu acredito que as duas são dor inexplicável. Toda perda é perda. Então não é um é melhor, outro é maior. As duas são iguais. Acho que o sentimento de indignação é maior, né? O que, aliado à saudade, gera um sentimento muito mais triste, certamente, do que uma morte natural causaria, né? Eu acredito que sim, porque você não está preparado, né? Quando é uma doença crônica, geralmente você tem um tempo para ir assimilando aquela possibilidade da morte, né? Como que você superou a morte do seu irmão? Através de muito remédio, né? Muito remédio e descanso. E a família, né? É só o tempo, né? Não tem o que fazer, assim.
A morte, se olhar por um lado, a morte é boa para quem vai, a gente só fica triste por causa da saudade, né? Eu não sei se a gente supera, né? Acho que a gente aprende a conviver com a ausência, assim como imaginar que uma pessoa muito querida se mudou de cidade, né? Exceto pela diferença de que quem vai para uma outra cidade pode voltar. Quem falece, a gente simplesmente... Não tem como se conformar, mas você se habitua à ausência daquela pessoa. E passa a lembrar dos melhores momentos, né? Acho que é o fundamental. Você acredita que a religião, a fé ajudam a superar? Depende do ponto de vista, eu acredito que sim, porque se a pessoa acredita mesmo, ela consegue se refugiar e vai de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que não tem aquela fé, então daí vai da cabeça dela no conceito de morte, né? Ameniza até a dor, ameniza. A religião é muito importante, eu creio. Independente da religião, acho que ela pode ser um apoio emocional importante. A gente já vai falar sobre o impacto da religião. Antes disso, a questão do tempo, Suzana. Muitas pessoas ali falaram que só o tempo ameniza a dor e que com o passar dos anos a gente vai se acostumando a viver sem aquela pessoa querida. Esse tempo varia muito de pessoa para pessoa? Varia muito de pessoa para pessoa. No grupo a gente percebe assim que o que mais elas dizem, as mães, é que, a Cristiane pode falar melhor depois, é que você acha um lugarzinho para essa dor existir, né? Então, no primeiro impacto, ela é muito intensa, ela toma conta de toda a vida, você só chora todo dia. Parece assim que o melhor dia e o dia que você tem que comemorar é o dia que você consegue não chorar, né? Porque é muito difícil, né? Então, nos primeiros tempos é assim. E depois essa dor vai achando um lugar para existir, né? Você pode trabalhar com a dor, mas a dor vai estar ali, né? Então, talvez essa dor fique sempre com a pessoa, caminhe junto com a pessoa, mas é importante que ela consiga achar um lugar para essa dor, né? Um enquadre para essa dor se manifestar, talvez não se manifestar enquanto está trabalhando, né? Assim, conseguir lidar com isso, né? E esse tempo é de cada um, né? Esses 4 anos, Cristiane, mudou muito a maneira como você enxerga a morte do seu filho? Ah, certamente. Mudou sim. Você veja que as pessoas dizem assim, melhora isso, porque quando a gente atende famílias lá, né, a mãe que perde o filho uma semana, 2 às vezes, nos liga desesperada, ela diz assim, essa dor vai passar. E é óbvio que eu não posso dizer para ela que essa dor não vai passar. Eu digo, não, ela vai mudar o sentido dessa dor. A dor da perda é desesperadora, porque não tem lugar, o teu corpo não comporta a dor da perda. Então, no caso, eu falo de mães porque eu enterrei meu filho, né? Eu sempre digo que eu não enterrei, eu plantei meu filho. Eu acredito que nós, pais, temos que plantar os filhos. Nós temos que ter uma razão por que aconteceu isso. Precisa ter um propósito para tudo isso. E eu acredito que há um propósito. É muito complicado você falar da tua dor quando você tem dores e às vezes as pessoas... na primeira semana eu recebi uma senhora que ela me trouxe um livro e era sobre um cachorrinho. E ela falou, eu sei o que está passando porque eu perdi o meu filho. E era o cachorrinho dela. E eu não tinha como dizer para ela, não tem como você comparar, né? Como é que você compara a minha dor, que perdi um filho, com a dor de um cachorrinho que você perdeu? Porque eu não sei o que ela está passando. Então, no meu caso, essa dor, ela vai virando dores diferentes. A dor da aceitação, a dor da lembrança, né? Você não tem mais o convívio com a pessoa amada. E isso são fases que fazem parte do luto, né? O luto é isso mesmo. Para que você tem que reagir. Você tem outros filhos, você tem as pessoas que te amam. E como eu falei para a Suzana, a morte ela tem cheiro. Se você só fala de morte, ninguém quer ficar perto de você. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que estão cheirando ruim. E a morte, ela cheira ruim. Ninguém quer ouvir falar de morte. As pessoas querem ouvir falar de vida, de alegria, de festas, né, de conquistas. Então, é o normal do ser humano. Então, ou nós fazemos isso, ou sucumbimos junto com a morte do filho. Morremos juntos, né? Será que a religião pode ajudar a aceitar a perda de um familiar? O consolo divino é o assunto do nosso próximo bloco.
assunto do plural de hoje é o luto. Você acredita que a fé ajuda uma pessoa a superar a morte de um filho? Muito do que nós entendemos sobre a morte se deve à religião. Para o cristianismo, a promessa de vida eterna e a própria crucificação e ressurreição de Cristo indicam que a morte é também a esperança de uma nova vida. Para cada tipo de cultura e religião, as cerimônias póstumas e até a forma de encarar a morte são diferentes. Quando alguém morre aqui no Brasil, é comum existir o velório e depois o enterro. Mas cada religião tem o seu jeito de tratar o morto. E é por isso que a gente veio conversar hoje com o antropólogo Joaquim Andrade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente de como que cada religião trata, o que tem de diferente no velório e enterro de cada religião, dos mais diferentes. A princípio, todas as tradições religiosas, tanto do Oriente como do Ocidente, se preocupam em 3 níveis. Primeiro nível seria aquela crença estabelecida que o morto alcance um lugar ao lado de Deus. E segundo elemento seria propriamente lidar com os vivos, que parentes do morto, como que ele deve lidar com esse falecido naquele momento. E terceiro elemento é uma cerimônia, a princípio, lidar com a sociedade, parentes, familiares que conviveram com o morto. Em primeiro lugar, se você for para o contexto oriental, por exemplo, na tradição hinduísmo da Índia, tem o conceito da reencarnação. Agora, esse conceito da reencarnação depende aquele falecido de que forma viveu na sua vida. Se ele teve uma vida coerente, adequada, e essa pessoa nasce e renasce numa forma elevada, seja, não digo os anjos, o conceito dos anjos não existe, mas no nível superior, entre os deuses ou entre os divinos, pelo fato que ele viveu bem. Então, o inteiro está determinado a esse elemento de que forma esse ser viveu. E todos os parentes familiares, devido à sua influência durante a sua vida, colocam seus elementos, agradecimentos, louvores a esse falecido e jogam as cinzas tanto no campo como nas águas, para que esse sujeito seja um alimento para outros seres inferiores também. E aqui no Brasil, como que é vista a questão do velório, do enterro? Tem 2 elementos que estão envolvidos na tradição cristã, especificamente católica, onde que nós acreditamos que esse falecido acolhido pelo Pai, a partir da sua fé, e aqueles parentes que estão na cerimônia, que prestam a homenagem a esse falecido, tentando lembrar as qualidades que o falecido viveu e viver aquelas qualidades na nossa vida, e nessa forma o falecido sempre está entre nós, numa certa forma que nós chamamos a comunhão. Comunhão tanto com os vivos como com os falecidos. Todos os povos, todas as tradições religiosas querem que os falecidos encontrem a paz e a tranquilidade, tanto com o divino ou com essa imensa natureza. Em alguns casos, uma perda muito grande, a família não consegue lidar com essa perda. E neste momento que vem o papel da religião, do padre, ou um sheik, ou um imã, quem for, para consolar e mostrar a realidade que tudo passa, nada é permanente. Hoje ele, amanhã eu, depois da manhã o terceiro. Então, colocar essa realidade da nossa transitoriedade aqui no mundo, que é mostrado a partir da religião. E aqui que vem o quê? A teologia não funciona, a razão não funciona.
importante a emoção vinculada à fé. Muito obrigada. Obrigado. Finalizou falando que teologia, o conhecimento, a racionalidade não ajudam na hora da perda e que a fé aliada à emoção podem ajudar as famílias. Na sua experiência com os pacientes, como que funciona? Eu acho que a religião ela ajuda, né, na medida em que ela ajuda a dar um sentido para aquilo que não tem sentido, né? Então, tem lá a perda, a pessoa morreu, diante daquela ausência, aquele acontecimento tão chocante, como é que você vai dar um sentido para continuar vivendo, né? Então, a religião, ela auxilia muito nesse aspecto, né? Mas até pensando em termos de uma reestruturação, eu acho que para além de ela poder dar um sentido até mais global para aquela morte, para aquele acontecimento, que faz sentido para ela também, é importante que ela dê um sentido próprio para aquele acontecimento, né? Então, eu acho que esses serviços que a gente está hoje divulgando aqui e está trazendo como possibilidade para as pessoas procurarem, eles são importantes nesse aspecto, assim, que para além de dar esse sentido mais amplo, ela tentar entender o que ela perdeu com aquele ente querido, o que se foi dela naquele ente querido e tentar lidar com isso. Né? Ver o que pode ser feito. Perdeu sonhos? Perde sonhos. Perde projeto de vida? Perde tudo. Né? A partir desse poder detectar o que foi perdido, ela poder trabalhar com essas questões. Né? Você é cristã, né, Cristiane? Qual que foi a importância da fé em Deus para entender, talvez, né, a morte do seu filho? Eu vejo que você vai ter vida a partir daquilo que você acredita. Eu tinha um relacionamento, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu sempre digo que no céu não tem placa de igreja, né? Que Deus não diz assim, vou escolher líderes religiosos, vou escolher pessoas especiais. Não, Deus procura amigos. Se você tem um relacionamento com Deus, aí o conhecimento, no meu caso, que é a palavra de Deus, me ajudou a entender que eu vou rever meu filho. Então, o fato de eu ter esperança, não ser como aqueles que não têm esperança, né, me dá continuidade de vida. Eu consigo fazer coisas que normalmente uma pessoa que não crê em Deus, né, ou acha que não existe mais nada a partir deste momento, acaba aqui, acaba a convicção de que seu filho foi para o céu e que no futuro você vai encontrar, te fortalece. E me dá a condição de trabalhar para que eu possa ajudar outras pessoas. Então, eu sei aonde está o meu filho. Esses dias alguém me falou assim, nós não perdemos nossos filhos, porque quando a gente perde, a gente não sabe onde está. Nós sabemos onde está. Então, essa fé é um motor em nós, né? É o combustível dessa vida que nós temos. Eu creio, é a minha filosofia de vida, né? Eu creio num Deus que está muito acima de religiões. E que realmente está lá para recolher os nossos filhos amados. E Deus não tem culpa da morte dos nossos filhos, Deus não interfere. As pessoas têm que entender isso. Elas chegam lá no núcleo de apoio e dizem assim, mas onde estava Deus? Será que não tem gente, pela experiência de vocês trabalhando com essa realidade diária, muita gente às vezes não acaba perdendo a fé em Deus porque tem a visão de que Deus é bom, se eu perdi meu filho, é culpa de Deus. Não perde a fé também pela situação do luto? Exatamente, mas aí é o trabalho das psicólogas, dos neuropsicólogos, trazerem essa pessoa à realidade. Peraí, se há um culpado nessa história toda, somos nós. Nós é que aceitamos tudo, nós não fazemos nada para que haja mudanças. E o mundo é para nós vivermos. Né? Deus não vai descer e dizer, olha, parem tudo, está tudo errado, façam a coisa certa, se importem com o vizinho, porque é sempre na casa do outro, nunca dentro da casa da gente. Né? Quando o vizinho morre, o filho do vizinho morre, ai, coitadinho, mas você não é capaz de se levantar e dizer, não, vamos mudar, porque pode ser que essa dor venha para a minha casa também. Então, esta realidade, que é uma mudança de comportamento, ela é real. Né? Hoje, quando a gente pede para as pessoas usarem cinto de segurança no banco de trás, não é por causa da multa, é por causa da vida delas. Então, todo mundo usa cinto na parte da frente e está mudando. É o que eu falo, mudança de comportamento, é que as coisas estão mudando realmente, as pessoas estão entendendo que nós queremos vida para todos. Susana, você tem alguma experiência com ateus
Porque ao mesmo tempo que Deus explica muita coisa para as pessoas, né? Para quem é ateu fica uma lacuna, né? Ao mesmo tempo que a pessoa pensa não existe nada além daqui, na hora da morte, isso deve ser um confronto, né? Porque para onde foi, acabou mesmo. Eu acho que esse é na verdade, um comum primeiro momento para todo mundo, né? Todo mundo fica em crise, parece, por uma grande confusão, né? O que é, em que eu acredito, o que é verdade, o que não é verdade, as pessoas sofrem, passam a se haver com essas questões. Mas é exatamente como a Cristiane colocou, é quando acontece com elas. Ninguém se questiona sobre isso antes, né? É bem interessante isso, assim. A partir do momento que acontece, que elas vão começar a pensar sobre isso, quando elas já estão numa dor intensa, na maior desestrutura da vida, né? Então, aí que fica mais complicado mesmo. Aí é todo um processo para auxiliar essa pessoa a trazer para ela o que ela entende como verdade, né? A gente vai ajudando ela a se colocar, né? Se coloque e ela precisa de ajuda normalmente, sim, para se reencontrar na sua fé, no que for, né? No que ela vai tomar como a verdade para ela. No caso de Santa Maria, são 239 famílias que perderam os filhos. A comoção é nacional. Essa espetacularização dessas mortes, dessas pessoas, será que agrava a dor dos pais ou ajuda? É um pouco complicado entender. Eu acho que é preciso. É preciso mostrar a dor da família, né? Você fala em 239 mortos. O trânsito brasileiro, no Brasil, nós estamos enterrando 210 jovens por dia. Só que choca. Mas o que choca? Porque foi aquela quantidade. Aqui é 10 em Brasília, é 5 em Manaus, é mais 10 não sei aonde, é 15 em São Paulo, em Curitiba é 6. Então isso não choca tanto, né? Todos os dias estão morrendo, uma quantidade enorme. Mas é importante que venha à tona isso tudo, porque senão nada é feito. E nós meio que somos empurrados, né, a fazer as coisas quando a coisa acontece. Todo mundo vai se preocupar em trancar a casa depois que ela é arrombada. Infelizmente é assim. É um sentimento um pouco egoísta também, né? Porque quando acontece com a gente, a dor parece ser maior que a dos outros, mas enquanto não acontece, é difícil ajudar, auxiliar outras famílias. Nos lugares que vocês trabalham, no grupo de luto, no próprio instituto, os voluntários lá geralmente são pessoas que já passaram pela dor ou tem gente que se comove mesmo não tendo vivido aquilo? Tem muita gente que vai, inclusive infratores que vão e querem ajudar, que não querem ocasionar novamente problemas. Então você vê que as pessoas realmente elas se importam, mas por que elas se importaram? Porque elas viram na mídia que essa dor pode alcançá-las, né? E nós temos visto as pessoas que chegam lá e dizem assim, olha, eu não quero isso para mim, eu não quero essa dor para minha casa, eu não quero isso para minha família. O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Então tem inúmeras maneiras de ajudar e graças a Deus hoje a sociedade ela está mais consciente sobre isso, de que a dor não é só no vizinho, né? Que o problema não é só em Brasília, o problema não é só na Assembleia, o problema é dentro da minha casa, porque se eu quero um lugar melhor para viver, tem que começar em mim um lugar melhor para se viver. Começa em mim, na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, né? E isso torna-se como eles falam hoje na internet, é um vírus, né? Então é importante que as pessoas vejam, se comovam e se mexam. Você vê que o país inteiro se mexeu com todas as boates, todas as casas de show, estão sendo reviradas. E é maravilhoso que aconteça isso. Precisamos mesmo. Senão fica essa sensação de impunidade, que morreram e ficou por isso mesmo, né? E não ficou... Para esses pais de Santa Maria, ficou aquela sensação, a morte do meu filho não foi em vão. Outros jovens serão salvos. E é isso mesmo. Outros jovens serão salvos. O tempo, a fé, a família. O que mais auxilia na superação da morte de alguém? Esse é o assunto do nosso próximo bloco. Solidariedade. Geralmente a gente fala em fazer boas ações quando primeiro está tudo bem conosco. Agora, já pensou em encontrar consolo pela morte de alguém através da caridade? Isso não é tão raro quanto parece. Muitos projetos sociais surgem de tragédias familiares.
São pessoas que entenderam que a vida continua e que mesmo em um momento difícil é preciso ajudar. Cristiane, foi mais ou menos isso que aconteceu com você, né? Perdeu seu filho e ainda encontrou motivação para fundar um instituto que auxilia as pessoas a mudarem o comportamento no trânsito. Como que foi isso? Eu comentei com a Suzana que o fato de eu ter me envolvido nessa área social é um dos motivos de eu estar viva. Então, eu vejo que a mãe, ela precisa entender que ela tem que ajudar outras pessoas para dar um sentido à morte do filho. Lá, nos primeiros 3 meses, eu recebi tantas ligações de tantas famílias que eu vi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu não conhecia o grupo da Zelina, então eu procurei tentar em algum lugar ajuda. Como eu não conseguia achar, falei, eu vou montar um núcleo para atender essas famílias. E ali foi espetacular, porque nós estamos construindo dentro desses lares que estão destruídos, né? Que a mãe que perde um filho, ela não lava, ela não cozinha, ela não passa, ela não permite mais que o marido toque nela. Essas famílias se desmancham. O marido perde 2 vezes. Ele perde o filho ou a filha e perde a esposa. Né? Essas famílias acabam se desmanchando. Então, nós lá dentro, nós primeiro trazemos a mãe para dentro dessa consciência de que ela precisa reestruturar a vida dela, porque ela é a coluna do lar, né? É ela que mantém a casa estruturada. Então, nós temos que estruturar essa mãe para que ela possa exalar vida, porque ela só exala a morte. E tem dado resultado. Nós temos visto assim, lá nós temos atendimento psicológico, neuropsicólogas atendendo, nós temos atendimento médico, temos parcerias com várias entidades, orientação jurídica. Então, nós conseguimos hoje, até dentro dos hospitais, nós levamos hoje bebê conforto para as famílias carentes. Quando a criança sai da idade de usar o bebê conforto, nós providenciamos a cadeirinha. E essas famílias que não têm condição de ter, o Instituto consegue, através de doações, nós conseguimos um lugar melhor para se viver. Trânsito seguro para todas essas famílias. Essa sensação de você estar minimizando ou prevenindo acidentes em outras famílias, né, que poderiam matar outras pessoas, minimiza a sua dor? Infelizmente, não. Não. Infelizmente, não. Esses dias alguém me perguntou assim, a senhora perdoou o Carlos? E eu sempre digo, olha, indiferente de eu perdoar ou não perdoar, a dor não vai sair do meu coração. E o filho não volta. O meu filho não volta. O perdão é importante para ele. Ele sim seria importante. Porque para ele viveria melhor com o meu perdão. Porque ele vai dizer, pelo menos aquela mãe me perdoou. Como nós nunca tivemos oportunidade de conversar, então eles nunca nos procuraram. Infelizmente, isso virou uma coisa assim até meio utópica, né? Porque a gente não se conversou. Mas, quando você fala em minimizar a tua dor, eu acho que é real. Esses dias, uma mãe, tinha 32 anos que o filho dela havia falecido. E ela chorava como se fosse ontem. Né? A dor é tão intensa. O que nós temos que tentar fazer é lutar para que essa dor não nos consuma. No caso da justiça, você diferencia bastante, né, o que é a justiça e o perdão que você pode sentir pelo infrator, né? Mas o que você espera da justiça no caso dele? Certamente também não vai minimizar a sua dor, né? O que é esse sentimento que motiva você a batalhar na justiça até que seja aprovado? Essa luta minha, essa bandeira que eu levantei, é exatamente para que a leitura desses jovens todos que observam, eles entendam que haverá punição se eles causarem esses danos que são irreparáveis. E justiça é uma coisa... Esses dias me perguntaram, é uma vitória para a senhora que ele vai a júri popular? Eu falei, quem sai vencendo nisso? Eu não ganho nada, ele vai ganhar alguma coisa. Todo mundo perde. Na verdade, a única coisa que você ganha é a leitura que fica, que a justiça está em cima. Então, quem ganha é a sociedade. A mãe que perde não ganha. O infrator que vai ter que ser punido não ganha. Mas a sociedade ganha. Porque eu tenho outros filhos. Né? Eu tenho pessoas que eu amo, vocês. As pessoas que nos assistem, que têm seus filhos. Então, nós precisamos de justiça para os vivos. Não é para os mortos. Os mortos não precisam de justiça. Né? Justiça é para nós que estamos vivos, convivendo com tudo que está acontecendo. Então, é importante que a justiça venha como um freio. Eu sempre digo, religiões e leis, né? As religiões é para aqueles que creem e as leis é para aqueles que não creem. As religiões contêm a massa, né? E as leis também contêm. Então, é importante que essas coisas caminhem juntas.
né? Justiça, eu acredito que as pessoas dizem, a justiça vem de Deus. Vem, lógico que vem, a justiça vem de Deus. Mas é importante que nós tenhamos justiça, porque senão como é que vamos viver? Né? É certo para um e são 2 pesos de 2 medidas? Quer dizer, o pobre que mata vai para a cadeia, o rico que mata vai para jurerê? Né? O pobre que mata vai ter que comer lá o pão que o diabo amassou e o rico que matou está comendo lagosta? Já estaria preso, certamente. Né? Então, por isso a justiça precisa entrar e pela sensação de impunidade que fica também no ar. Né? Precisamos punir. Suzana, esse tipo de ocupação que a Cristiane encontrou no Instituto e outras... existe um histórico, né, de famílias em que acontecem tragédias, de repente vão lá, se reerguem e ainda criam ações sociais. É indicado pela psicologia esse tipo de ocupação? A psicologia reconhece isso como uma coisa que auxilia assim, no processo de reestruturação da pessoa, né? Como a gente chama assim, de uma militância, né? Uma militância por uma causa. Tem vezes que é por doença, tem vezes que é por fatalidades, que não são fatalidades, mas enfim. Quando pode mobilizar a pessoa, ao invés de colocá-la na cama, já é alguma coisa, né? Já tem por onde começar ali, sim, um movimento, né? A gente tem exemplo de outras atividades que podem ajudar nesse processo? Eu acho que tudo que é atividade, né? Então, assim, quando eu estou escutando os meus pacientes, eu procuro indicar quando eles estão conseguindo fazer alguma coisa, né? Tem pessoas que, a princípio, são internadas, então ficam muito mal, né? Quando retornam a casa, ficam sem saber o que fazer, né? E aí, quando começa, por exemplo, foi lá, levantou, conseguiu fazer arroz. Eu aponto, nossa, que bom que você conseguiu, né? Um avanço e tal. Então, tudo que é tipo de movimento que possa tirar a pessoa daquele buraco. Geralmente existe uma autonegação, no seu caso, dos pacientes, das pessoas que estão passando pelo luto, de não querer se reerguer porque parece que ela vai estar sendo infiel, né, à pessoa que morreu. Como que é isso? Na verdade, eu não sei se é um não querer. Eu acho que ela não pode, né? Eu acho que, enfim, a partir do momento que ela pode conviver com outros ou com um profissional que consiga mostrar que existe algo ainda para ser feito, para ser vivido, ela passa a poder, né, fazer alguma coisa por ela mesma. Mas, na verdade, esse luto, essa melancolia, essa coisa de ficar presa nesse sofrimento é o que continua mantendo o vínculo da mãe com o filho. Né? Então, ela sente que se ela, né, parar de sofrer, tocar a vida, enfim, ela está abandonando, né? Não ama, então ela nem gostava tanto, porque eu estou sofrendo, ela não está, né? Então, é essa sensação, é por isso que muitas vezes elas não querem largar, né? A UFPR mantém um grupo de apoio às pessoas que estão passando pelo luto. São os Amigos Solidários da Dor do Luto. Lá, pessoas que já perderam um ente querido dão assistência a quem precisa. Há 18 anos, Dona Zelinda perdeu o neto Saulo em um acidente de trânsito. A dor foi grande e difícil de ser esquecida. É muito difícil, porque a gente acha que a gente está muito protegida, que na família da gente não acontece nada, que a gente acha que acontece na casa dos outros. Mas para os outros, nós somos os outros, né? E acontece, infelizmente acontece, como aconteceu com o meu neto Saulo, com 14 anos, no dia 29 de dezembro, já fez agora 18 anos, ele sofreu um acidente em Morretes e faleceu com 14 anos. Foi muito difícil, porque a gente era meu primeiro neto, todos os projetos, todos os sonhos, né? Mas hoje eu já convivo bem com a morte dele, porque eu tenho mais 3 netos. Tenho ele no céu e tenho 3 aqui na terra. Para superar a dor, Dona Zelinda procurou o grupo Amigos Solidários na Dor do Luto, grupo que passou a coordenar há 9 anos. Em reuniões semanais, os integrantes apoiam uns aos outros. E a gente tem
outras pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, que precisam das pessoas ao seu lado e pessoas inteiras. Ninguém quer uma mãe deprimida do lado, um pai irritado, uma avó triste. Elas querem pessoas inteiras do lado, né? E isso que a gente procura levar para o grupo, essa ajuda, né? Essa magia da escuta. Eu sempre falo, o grupo não faz milagres, mas ele caminha lado a lado com você. Com orações e rodas de conversa, o objetivo é que os envolvidos continuem a vida normalmente, que recuperem aos poucos a alegria de viver. Para isso, o grupo também conta com a ajuda de psicólogos da UFPR. Eles sempre encontram uma saída, uma ajuda, uma palavra que às vezes a gente nem sabe como distinguir, mas eles conseguem pegar lá do fundo daquela pessoa, com a experiência que eles tenham, essa parte de ajuda. Então, quando acontece isso, que eles sentem que a pessoa tem necessidade, eles encaminham para sessões de psicologia, até com a família toda. Então, tudo gratuito, nada é pago no nosso grupo, não entra dinheiro. E, então, a gente tem esse respaldo da parte de psicologia, que é muito, muito importante. As reuniões são abertas e contam com pelo menos 20 participantes. Elas são realizadas no prédio histórico da UFPR toda segunda-feira, às 2h30 da tarde. Ana, você conhece bem esse trabalho, né? Sim. Que tipo de histórias você já encontrou lá? Talvez histórias de superação, né? Pessoas que conseguiram contornar essa dor. Bom, eu escuto todo tipo de histórias lá, né? Essas de mães, assim, elas se espelham muito umas nas outras. As recém-chegadas sempre procuram as mais antigas e elas vão se ajudando, assim. Eu percebo que quanto mais elas podem contar essa história, né, aquilo de dar sentido à história, quanto mais elas podem contar assim, toda segunda-feira elas contam de novo, mais sentido vai fazendo, né? Mais elas vão podendo se apropriar dessa história que é delas, né? Elas podem se colocar nessa história e sair um pouco da posição de vítima, né? Tá aí a superação. Então elas vão se espelhando umas nas outras, assim, as histórias mais drásticas possíveis, né, mais trágicas. Mas é possível, assim, a gente percebe que o grupo dá conta. E quando a gente percebe que há necessidade, a gente encaminha para sessões para fazer uma intervenção mais individual, né? Eu sou a favor de que todas façam, mas não são todas que fazem. Mas eu ia comentar que é bem diferente do trabalho que a Cristiane encontrou, né? Lá ela faz um trabalho preventivo para toda a sociedade. E nesse grupo são pessoas que estão vivendo situações muito semelhantes, né? E talvez encontrem na outra história um apoio, vendo, nossa, não sou só eu que estou sofrendo, né? Não é a única E ver que é possível sair, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, porque em casa, trancada, fechada... É pior, com certeza. Ela não enxerga uma saída, uma possibilidade, né? E aí, vendo que a outra, às vezes, até passou por uma situação, assim, mais trágica que a dela, tá bem, né? Tá trabalhando, tá vivendo, tá com o marido... que ela também pode, né? Isso é bem importante. Uma coisa que a dona Zelinda enfatizou bastante ali é que a gente não pode morrer porque existem outras pessoas que precisam de nós, outros filhos, outros netos, outros familiares. É comum que as pessoas se tranquem e esqueçam das outras pessoas e aí a família começa a sentir falta. No seu caso, Cristiane, aconteceu isso? É muito comum. A secretária do nosso instituto, ela ficou 2 meses sem tomar banho na cama. Você imagina uma mãe que tem mais um filho, que tem uma família para cuidar, ficou 2 meses. Nós temos casos de pessoas que, se o marido não alimenta, a pessoa não come. Você vê que a desestruturação dentro das famílias é algo muito sério. E elas precisam de ajuda. Não pode ficar sozinha em casa. E aí, enquanto elas estão tentando ser fiéis a um filho que já morreu, demonstrar que estão matando falta, o outro. Estão matando o outro. Né? Porque ficam abandonados. Eu sempre digo lá que, às vezes, as crianças chegam e dizem assim, se eu tivesse morrido no lugar da minha irmã, tia, eles falam assim para mim, tia, se eu tivesse morrido no lugar, talvez a minha mãe estivesse melhor. Eu acho que ela amava mais a minha irmã do que eu. Porque eu estou vivo.
né? E ela não me olha mais, só chora pela minha. Tem mãe que vai todo dia no cemitério e esquece de fazer alimento para o outro filho que está em casa. Então, dá na hora de parar e pensar um pouquinho, né? Teu filho está bem, está num bom lugar, está livre de doença, livre de assalto, está bem, não está passando frio, não se preocupe, né? Um dia você vai encontrá-lo. Cuide do outro que está aqui, que precisa da tua ajuda. É um sofrimento que pode desencadear outros sofrimentos, né? Antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem aqui o contato do Instituto, do próprio Grupo Solidário, para que as pessoas também possam procurar. O Instituto Paz no Trânsito, se a pessoa digitar no Google Instituto Paz no Trânsito, é o primeiro a aparecer. Nós estamos aqui no alto da Rua 15, na Padre Germano Maia, 889-3022-0618, o telefone do Instituto. E nós temos lá o que a pessoa precisa, na realidade, né? Nós tentamos desde a criança até a morte. A gente, inclusive, tem até auxílio funeral, quando é necessário, né? E também é uma ONG, então não tem fins lucrativos. Damos palestras de trânsito seguro, conscientização de trânsito, mudança de comportamento em todos os lugares, desde escolas, faculdades, empresas, CIPATs, igrejas. Nós vamos em todos os lugares. Temos uma equipe bem coesa, bem firme, que vai trazer palestras de impacto, inclusive, né? Estamos voltando às aulas e os pais ainda insistem em levar seus filhos sem colocar na cadeirinha, sem colocar no elevado. E é um nível muito alto de acidentes que nós temos com crianças pequenas. Ainda o Paraná é o estado que mais mata de 0 a 19 anos em acidente de trânsito. Então, precisamos nos alertar para isso. São pequenos detalhes que salvam vidas, né? Tá certo. Suzana? E a mesma coisa com o site, o blog do Amigos Solidários, né? Digitar no Google Amigos Solidários na Dor do Luto, Curitiba, é a primeira coisa que vai aparecer. Elas atualizam diariamente com textos, coisas interessantes para quem está sofrendo, ajuda bastante. E o meu contato, eu tenho também um consultório, né, para atendimentos. Meu celular é 9953-5304. Tá certo. Quem precisar conversar, quiser mais informações, né, pode me contatar. E o que a gente pede é que procurem ajuda. Procurem ajuda. Não fiquem em casa sozinha, sofrendo, porque a depressão ela vem violentamente. Então, precisa de ajuda. Por favor, procure ajuda. Por favor. E esses projetos estão aí para isso, Estão né? exatamente para isso. Muito obrigada pela presença e a participação de vocês. Obrigada. O Plural de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas na nossa página na internet. Não deixe de mandar sugestões e críticas sobre a nossa programação. Até a próxima!